os cuidados com o coração. Hoje nós vamos falar com o Dr. Roberto Calil Filho, ele que é um dos maiores médicos especialistas, cardiologista do Brasil. Ele é presidente do Conselho Diretor do INCOR e diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Bom dia a todos. Está aqui. Vocês. Obrigada, doutor. Doutor, eu acompanho o senhor nas mídias sociais, vejo o seu canal no YouTube. O senhor trabalha muito com prevenção e o senhor diz que prevenção é um ato de inteligência. Como nós devemos incorporar a prevenção na vida das pessoas? Será que só as campanhas de prevenção são suficientes? No mundo inteiro, a grande preocupação é a prevenção. Depois que você tem um infarto, claro, tem tratamento, vai ter uma vida normal na grande maioria dos casos, mas o importante é não chegar a esse tipo de situação. No mundo, mais ou menos, por ano, para vocês terem uma ideia, 20 milhões de pessoas morrem de acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, e o infarto. Então, é muito. O grande tratamento para isso, entre aspas, é a prevenção. É controlar os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Quer dizer, o colesterol alto, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, não fazer exercício, fumar. Então, são vários fatores de risco. Então, é importantíssima a prevenção para reduzir o número de infartos no caso do coração. Doutor Roberto, tem toda a questão física, às vezes até umas coisas congênitas que levam a pessoa a adoecer o coração. Mas o emocional também, acho que ele tem uma grande influência sobre alguns problemas cardíacos que a pessoa pode desenvolver, não é? Sem dúvida. A personalidade ajuda muito, é um dos fatores também. A personalidade é a pessoa mais estressada, que não descansa, que não dorme, ou as depressões também, tem estudos mostrando que aumentam o risco de doença cardíaca. Porque o grande elixir da vida, como chamavam os antigos, é o exercício físico. O exercício é fundamental, né? Há quem diga que a saúde está nos seus pés. Fundamental fazer exercício físico. Então, as pessoas, no caso que o senhor perguntou, padre, as pessoas mais deprimidas, elas não fazem exercício, elas não tomam medicação, muitas vezes, elas se alimentam errado, isso aumentando o risco das chamadas doenças cardíacas. Doutora, a mesma coisa com as pessoas ansiosas, que fazem demais e se preocupam e fazem demais, às vezes concentram demais o exercício, eu não posso parar de fazer exercício, tem que fazer todos os dias. Esses exageros também são prejudiciais? O prejudicial, não, porque o exercício, se você for pelas regras das sociedades médicas, no ideal é você caminhar 30 minutos por dia, fazer também musculação leve. Então, é importante você ter uma atividade física. O que não faz bem é a pessoa, por exemplo, não faz exercício, não faz absolutamente nada, no fim de semana resolve jogar, por exemplo, futebol a meio-dia no sol. É um problema, o risco aumenta muito, porque você não sabe a condição do coração dessa pessoa. Então, chamado atleta de fim de semana. Levando para a pandemia, as pessoas ficaram isoladas meses em casa. Então é muito importante, antes de voltar àquela atividade, quem ia para a academia pode ir para a academia, claro, de novo, dentro das regras do distanciamento social, utilização de máscaras, mas tem que se começar muito devagar, porque você perdeu o condicionamento físico em 3 meses em casa. Então é muito importante nessa retomada, principalmente, que as pessoas começarem bem devagar. E as que não fazem exercício ou que nunca fizeram, aproveite a volta da flexibilização para fazer exercício, para dar valor à vida. Isso, né, que é importante. Você fazer exercício, você cuidar da sua saúde, isso é importantíssimo para o bem-estar psicológico e para o bem-estar físico. Perfeito. Doutor Roberto, com certeza as doenças cardíacas não são coisas que acontecem da noite para o dia, né? Elas vêm como consequência de um processo, de um estilo de vida. Existem alguns sinais mais perceptíveis que a pessoa possa sentir, olha, alguma coisa está acontecendo com o meu coração e procurar um exame especializado? A obstrução na artéria do coração que vai levar ao infarto. O que é? O infarto é a morte do músculo do coração. Então, o coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro, da cabeça aos pés. E tem as artérias coronárias, que são caninhos que levam sangue, encanamento, que leva sangue ao músculo do coração. Quando entope, parte da região que ele levava sangue morre e isso é o infarto.
A pergunta do senhor, padre. Então, primeiro, é uma doença muito traiçoeira, porque os sintomas clássicos do infarto, por exemplo, é uma chamada dor no peito. O cardiologista, o clínico, o médico chama de dor, mas normalmente é um aperto nessa região do peito, como se fosse uma pata de cavalo pisando aqui, ou de elefante, sei lá o quê, né? Pisando, caminhando para o pescoço, pegando aqui essa região e indo para o braço esquerdo, acompanhando sudorese, muitas vezes náuseas, uma sensação estranha. Mas isso é o chamado clássico. Mas nós sabemos que dores tipo no estômago, nas costas, podem também ser início aí de uma obstrução de uma artéria do coração. Mais ou menos, quer dizer, se o senhor pegar 100 pessoas andando pela rua aí que tem obstrução grave nas artérias, isso de uma maneira representativa, e não sabe que tem, 50% delas, a primeira manifestação, infelizmente, é um infarto ou morte, é uma doença silenciosa. E 50% ou se pega em exames de avaliação clínica ou a pessoa começa com um sintoma que nem disse. Então, o mais importante, realmente, a arma é a prevenção e se cuidar. E os fatores de risco, como disse, é o colesterol alto. Quem tem colesterol alto vai tratar o colesterol com remédio, com dieta, com exercício, o tabagismo, o cigarro não devia existir, né, na vida das pessoas. Então, o paciente hipertenso, principalmente o jovem, não toma remédio direito muitas vezes, então tem que tratar. A hipertensão arterial é um mal silencioso, a pressão alta causa dano nas artérias. O diabetes, né, o aumento do açúcar no sangue também, ele causa dano nas artérias. Então, são muitos fatores importantes que aumenta a incidência de infarto. Esses fatores, no seu dia a dia, você tem que aprender a controlar. Doutor, nesse período de pandemia, nesse cenário que a gente vive, o que o senhor orienta aos nossos telespectadores a procurarem um médico ou se sentirem alguns sintomas, como o senhor falou, que cuidados que elas devem ter, porque as pessoas ao mesmo tempo têm medo de procurar um médico ou de ir ao hospital. Como elas devem proceder, doutor? Bom, primeiro que isso foi um grande problema durante a pandemia. As pessoas não se cuidavam. Então, a mortalidade por doença cardíaca em casa aumentou em várias vezes, né? Em várias vezes, né? No país e no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, porque as pessoas com medo do vírus confundiram um pouco as coisas. Uma coisa é você ter o distanciamento social, usar máscara, medidas preventivas, o isolamento. Outra coisa é deixar de se cuidar. As pessoas ficaram reclusas em casa e pararam de ter o acompanhamento médico, não foram ao hospital quando você passa mal, dor no peito, você não foi ao hospital por medo do vírus. Quer dizer, isso foi um erro, porque aumentou em muito a mortalidade. Se você comparar a mortalidade aí, muitas vezes, em alguma época, março, abril, do vírus em relação à doença cardíaca, a doença cardíaca matou mais, né? Então, foi um problema sério por esse pânico, porque esse vírus, na verdade, ele afetou a saúde mental e física das pessoas, né? Afetou a sociedade como um todo. Então, isso foi ruim, mas isso já passou, não adianta. Mas agora eu chamo a atenção nessa fase de flexibilização, que esse medo, teoricamente, está reduzindo do vírus, porque a pandemia está aí, o vírus vai continuar, até ter uma vacina, demora. Então as pessoas têm que, óbvio, começar a viver mais com distanciamento social, utilização de máscara, e principalmente ir ao seu médico, ir ao posto de saúde, continuar o acompanhamento médico que te prevente. Perfeito. Doutor, uma das coisas sempre recomendadas, até pela própria prevenção, né, que ao menos uma vez por ano se faça aí um hemograma e também alguns exames cardiológicos específicos. O senhor acha que o exame feito uma vez ao ano em pessoas que não tenham nenhum sintoma já está bom ou seria bom uma frequência maior, tanto da questão da medição da pressão, como também da questão da formação sanguínea? Isso depende muito, padre. Por exemplo, depende de caso a caso. Se a pessoa tem fator de risco, se eu sou um diabético, se eu sou um hipertenso, se eu tenho meu colesterol alto, claro que essa manutenção da saúde tem que ser um pouco mais periódica, né?
Obviamente, depende muito. Se as pessoas não têm absolutamente nada, não têm fator de risco, uma avaliação clínica depois dos seus 40 anos, depende muito também de fator familiar. Quer dizer, as famílias, por exemplo, se meu avô infartou, meu pai infartou, eu não sou, eu sou uma pessoa normal, mas tenho que começar uma prevenção um pouco mais cedo e talvez com um pouco de mais rigor do que a pessoa que não tem histórico familiar, porque o infarto, a obstrução nas artérias é um fator hereditário, quer dizer, passa de pai para filho. O senhor falando da prevenção mais cedo, lembra, o senhor sempre fala aos seus pacientes, fala nos seus vídeos que ser velho é um desistente da vida. Talvez uma pessoa mais nova ela vá desistindo, então, aí numa idade ainda quando jovem. Doutor, nunca é tarde, né, para começar a se prevenir e a se cuidar, né? Não, de jeito nenhum. Esse conceito, acho que eu ouvi do Mário Sérgio Portela, que vocês, é brilhante, e ele fala, quer dizer, o velho, quer dizer, você pode ter idade, mas o velho é um desistente da vida. Você pode ser um velho com 20 anos, 30 anos, 40 anos, quer dizer, você deixou de se cuidar, você... quer dizer, várias situações que você é um desistente da vida. Então esse é o velho. Mas nunca é tarde para começar a se cuidar. Qualquer idade você pode começar a caminhar sim. As pessoas, por exemplo, assim até de 80 anos de idade, que elas caminham um pouquinho, que seja 10 minutos, vai da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, isso já diminui muito o risco de doença. É fundamental. E veja, em qualquer idade você pode começar a partir de hoje, segunda-feira, a se cuidar. Perfeito. E também acho que é importante, né, doutora, as pessoas que não têm até o momento uma prática física, seja de caminhar, pedalar, algum outro exercício, talvez antes de iniciar a fazer esse exercício com mais frequência, que passassem pelo cardiologista para ver se realmente está tudo bem no funcionamento cardíaco, né? Isso, depende da situação, quer dizer, hoje até no caso das academias exigem até um atestado médico depois aí de 40 anos de idade, isso é regra, mas de qualquer maneira, as pessoas no geral, como disse, a caminhada tem que ter, para caminhar você não precisa muito, né? Faz parte do nosso dia a dia, é importante, mas se você for fazer algum exercício mais extenuante, sempre a orientação médica, se você tiver algum problema de saúde, é fundamental, se você pode ou não, ou que tipo de exercício fazer. Muito bom, perfeito. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. O senhor nos ajudou bastante. Os nossos telespectadores precisavam dessa orientação do senhor, viu? Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Roberto. Fique com Deus. Bom dia.